Fala galera, beleza? Aqui no canal eu já trouxe inúmeros fones de ouvido. E fone de ouvido é uma das coisas que eu mais gosto de fazer teste e review. E vários desses que passaram aqui surpreenderam e muito. Custando muito pouco, eles entregaram bastante. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu trouxe vários fones de ouvido para todo tipo de público e todo tipo de uso. Tem headphone, tem buds, tem fone de retorno e assim por diante. Então fica no vídeo que eu vou trazer os melhores fones de ouvido para comprar em 2024. Bom, e o primeiro deles é o N35. Pouquíssimo falado aqui no YouTube, mas quando eu trouxe ele aqui no canal, eu me surpreendi bastante. Primeiro que ele é um fone que custa muito barato. Com cerca de R$ 20 você consegue comprar um fone muito bom, tá? Ele é um fone gamer que tem Bluetooth 5.3, onde você vai ter uma baixíssima latência e de fato ele vai entregar uma alta qualidade sonora que não era esperado para achar num fone desse valor. Então esse aqui eu considero um achado muito grande que nós fizemos no AliExpress. E por falar em design, ele vai ter um design bem futurista. Ele tem alguns LEDs, mas não chamam tanta atenção. Então você pode facilmente usar à noite, por exemplo, fora de casa. Fora que a bateria dura bastante para um fone dessa faixa. Aqui nos nossos testes, eles chegaram até 15 horas de uso contínuo, mesmo depois de 9 meses usando esse fone. Então é um fone que surpreendeu bastante, principalmente pelo valor. Em segundo lugar, nós temos o TWS-350 da Keymaster. Para quem não conhece, a Keymaster é uma fabricante nacional, onde os produtos dela têm garantia aqui no Brasil, e esse fone ele surpreendeu bastante. Esse fone aqui ele custa aproximadamente seus R$ 70, porém ele entrega bastante. Apesar dele ser um clone do AirPods, ele consegue trazer algumas características que nós não vemos nesses fones aqui no Brasil por esse valor. Ele tem Bluetooth 5.3 com baixíssima latência, um bom alcance e uma qualidade de áudio bem interessante. Uma coisa que pouca gente fala é que esse fone ele tem a capacidade de carregar por indução. Ou seja, você coloca ele em uma base e ele começa a carregar. Isso é bem interessante e é muito difícil de acharmos em fones dessa faixa de preço. Então ele é uma opção bem interessante para quem quer economizar e comprando direto aqui do Brasil. E nós não poderíamos deixar de falar do Lenovo GM2 Pro. Ele é um fone queridinho, pelo menos aqui no YouTube, e todo mundo elogia ele. Porém, o maior diferencial dele é o preço. Um fone de R$ 20 entregar tudo que ele entrega e além do mais, ser uma marca bem considerável, que é a Lenovo, ele é uma excelente opção para quem busca um fone de ouvido de qualidade e sem gastar muito. E um diferencial, por exemplo, para quem gosta de trabalhar concentrado ou estudar concentrado com seus fones de ouvido, ele tem um ótimo abafamento. Então você não vai conseguir ver o que se passa por trás. Então pode ter um tiro atrás de você que você dificilmente vai ouvir. Então eu gostei bastante desse fone aqui, e uma das coisas que mais chamaram a atenção foi essa. E agora um bem diferente que é o JBL 520BT. Ele é um fone que já foi vendido muito pela JBL nas gerações antigas, a 500 e a 510, e ele teve algumas melhorias. E as melhorias deles foram bem consideráveis. Apesar de não ter nenhuma mudança significativa em áudio, ele trouxe um avanço enorme em quesito bateria. Isso porque ele saiu das 30 horas de bateria da geração antiga para 57 horas de bateria para a geração atual. E um diferencial dele com relação à bateria é que ele carrega muito rápido. Só para vocês terem ideia, em 5 minutos de carga vocês têm 3 horas de uso contínuo do fone. Então vamos lá, o fone está totalmente descarregado, você precisa pegar ele para usar para academia, bota aí 5 minutinhos, você pode ir correndo e vai estar carregado para você fazer durante todo o seu exercício, tá? O único problema dele, que pelo menos eu não gosto de usar por muito tempo, é que ele esmaga a orelha. Por quê? Ele não fica em volta da orelha, ele fica por cima. E pensando nisso, eu indico também o JBL 720BT, que diferente do 510, ele vai ficar em volta do ouvido. Então ele não vai meio que esmagar suas orelhas. E ele custa mais ou menos a mesma faixa de preço e ele tem algumas vantagens acima do JBL 520BT, que é te isolar muito mais com relação a sons externos.
Então ele sai muito melhor do que o 520BT. E a diferença de preço entre um e outra não é nada considerável. Um outro fone que eu achei muito interessante fazendo análise aqui no canal foi o XT85. O XT85 é o fone da Lenovo que pelo menos promete entregar 72 horas de uso. E ele custa seus R$ 25. Isso é um diferencial muito grande com relação a outros fones, inclusive da Lenovo. E além disso, ele tem drivers bem grandes, apesar de ser in-ear, que é aquele fone que você coloca dentro do ouvido mesmo. Ele é muito alto, tem um driver muito grande e ele tem uma qualidade graves e agudos enorme. E ele custa na faixa de R$ 20, então é uma ótima opção, tá? Gente, lembrando que todos os fones que eu tô falando aqui estão aqui na descrição, tá? São ótimas escolhas e todos esses fones nós já fizemos análise aqui no canal. Então vai na descrição que você consegue ver tanto o review quanto o link de compra desse fone. Na sequência nós também temos o Philips TAUH201BK, que ele é um fone que surpreendeu bastante, principalmente pelo preço. Na época eu paguei R$ 70. Gente, é um fone da Philips. Eu paguei R$ 70 ele numa loja física mesmo. E ele me surpreendeu. A qualidade de áudio e o conforto de você colocar ele no ouvido, ele é bem acima, inclusive, por exemplo, do JBL 520BT. E detalhe, esse fone ele custa R$ 80, enquanto o JBL 520BT custa 250. Então a diferença é muito grande para quem quer usar um fone do estilo headphone e ele vai trazer benefícios bem interessantes. E agora um fone bem diferente, que é um fone que a galera usa para retorno, mas ele é muito bem utilizável para o dia a dia. Eu estou falando do KZ EDX Pro. Ele é um fone com fio de mais ou menos R$ 50. Ele promete trazer uma qualidade de som absurda. É até por isso que grandes artistas estão usando fones da KZ no palco. Então eles estão deixando de comprar fones de 5, 6 mil reais para comprar os fones da KZ que custam muito menos. E além disso, até para quem vai utilizar para correr, ele é bem interessante, até porque ele tem uma presilha que fixa ao redor do seu ouvido. Ele vai trazer um conforto e não vai deixar cair, por mais que a borrachinha não seja do tamanho ideal para o seu ouvido. Então ele é bem interessante também. E para finalizar, um outro que nos surpreendeu bastante é o Keymaster K25. Ele é um headphone que é gamer, mas ele também não é gamer, ele pode ser casual também. Por que eu falo isso? Bom, ele é aquele tipo de fone que você consegue tirar o microfone. Então ele vai parecer o JBL 520BT que eu falei há pouco, porém ele vai ficar por volta de todo o ouvido. E ele não tem aquele couro sintético que tem nas almofadas, durando muito mais e não descascando ao longo do tempo. Então eu acho bem interessante, a qualidade de áudio dele é absurda, tá? Ele custa menos de R$ 100, se eu não me engano, pelo menos foi isso que eu paguei na época, e ele surpreendeu bastante. Então esses foram os fones de ouvido que passaram aqui no canal e que surpreenderam, tá? Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, clique em gostei e te vejo na próxima.